Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós apreciamos muito ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós, na realidade, a chamamos de a mensagem bíblica da hora, contendo as promessas para este dia. E como o apóstolo Paulo escreveu, ele pregou todo o conselho de Deus. E este é o meu desejo de compartilhar com vocês todo o conselho de Deus, começando com a salvação de nossa alma, com o perdão de nossos pecados, com a justificação pela fé no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por favor, compreenda, cada experiência está ligada à palavra de Deus. E cada palavra de Deus é uma promessa e é dada em referência a uma experiência. Como hoje, nós deveremos ter um ensinamento sobre ser nascido de novo. E as pessoas não têm uma ideia do que a experiência sobre ser nascido de novo de fato é. Ele só tem uma palavra, um slogan, mas não a experiência. Então, se você for a 2 Coríntios, capítulo 5, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, justificado, santificado, seguindo os passos do Mestre, em obediência, de acordo com a sua palavra. Amigos, não é um segredo que nós temos centenas e milhares de diferentes denominações e igrejas e o que você tiver, mas há somente uma igreja dos primogênitos, uma igreja de Jesus Cristo, uma noiva que agora está se preparando para encontrar-se com o noivo. E esta não é uma denominação, mas é formada de todos os verdadeiros crentes. E, por favor, leve isto ao seu coração. Um verdadeiro crente permanece na palavra de Deus, como Abraão recebeu a promessa e creu na promessa e foi justificado e então viu a promessa cumprida. Assim também nós, como a semente de Abraão, a semente de Cristo, que é chamado em Mateus capítulo 1, versículo 1, filho de Abraão e filho de Davi, há sempre uma ligação espiritual nas escrituras proféticas. Hoje, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês a partir de Hebreus, somente um versículo, a partir do capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o poder de Deus para aqueles que creem, para aqueles que creem. Eu não quero dizer isso todas as vezes, mas eu penso de novo sobre o que o irmão Branham disse, e perdoem-me por mencionar seu nome. Eu menciono Paulo, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, e nós mencionamos também homens que tiveram algo extraordinário no curso da história da igreja. Por que não mencionar um homem enviado por Deus no nosso tempo? Um sermão com o título Os Ungidos do Tempo do Fim, de fato me tocou. Então eu pensei sobre Mateus 24, onde o nosso Senhor fala sobre falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos. Então, o irmão Branham diz que há muitos ungidos com o Espírito Santo, mas eles estão falsos nos seus ensinamentos, errados nos seus caminhos. E, amados, isto tocou meu coração muito. E então o irmão Branham diz, falando sobre os 3 círculos, o exterior, então o círculo interior e, finalmente, a alma, o íntimo do interior. E aqui, você pode simplesmente crer e ter vida, ou não crer e não ter vida. Se nós não cremos a Deus, irmão e irmã, prezados amigos, não engane a si mesmo. Se você não crê a Deus, isso significa que você não crê na sua palavra, porque Deus não descerá do céu para falar com você pessoalmente. Deus, Ele já desceu do céu em Jesus Cristo, redimiu-nos e deixou a sua palavra para nós, a partir de Gênesis ao Apocalipse. Esteja certo, se você não pode crer em cada palavra de Deus, há algo que não está correto na sua alma. Somente no momento quando revelação divina vier ao seu coração, após você ter recebido a santa palavra de Deus, respeitando-a, crendo-a naquilo que Ele diz, então vem a revelação. Se não, você pode argumentar, você pode discutir sobre certas escrituras, e você pode fazer isso até morrer. Mas, no momento, quando algo acontece no íntimo do interior, na sua alma, você está ligado com Deus, Ele mesmo, pelo Espírito Santo, que inspirou a palavra que nós temos conosco hoje. Mas, sendo honesto, cada ministro, cada igreja, cada denominação explica a palavra de Deus de uma forma diferente. E todos dizem, nós temos a verdade, nós temos a verdade. Mas aonde e como? Assim nós temos que examinar nós mesmos, retornar às Escrituras e fazer como fizeram em Bereia, procurando na palavra de Deus para ver se as coisas eram assim. Aqui nós lemos, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra eficaz, mas afiada
que qualquer espada de dois gumes. Ela corta, vai e vem, vai e vem. Uma espada de dois gumes, penetrando dentro do íntimo, do interior, dividindo, separando até mesmo alma e espírito. Aqui nós temos, este é o campo espiritual, e o interior do interior é a alma. Ó, amados, quão maravilhoso é ter experimentado a palavra de Deus de acordo com este versículo. Sim, sim, eu posso dizê-lo pela graça de Deus. Esta palavra de Deus penetrou a minha alma. Esta palavra de Deus significa tudo para mim. E quando o Senhor me chamou no dia 2 de abril de 1962, diretamente ao nascer do sol, naquela manhã, que foi uma segunda-feira de manhã, e dizendo com uma voz tremenda, audível, meu servo, o seu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Amados, isto é tão verdadeiro como cada versículo neste livro. Então, eu estou olhando para trás há muitos anos, indo de cidade a cidade, de país a país, compartilhando a palavra de Deus. De fato, eu posso olhar para trás a 1958, quando William Branham me disse em Dallas, Texas, na convenção da Voice of Healing, irmão Frank, você vai voltar à Alemanha com esta mensagem. E então, claramente, em 1962, quando o chamado do Todo-Poderoso foi adereçado diretamente a mim, pessoalmente, para ir de cidade a cidade, para pregar a sua palavra. E este é o que me foi dado por missão. Agora, jamais esqueçam, a palavra de Deus não pode simplesmente ser suave como você gostaria de tê-la. Não. Mesmo que você leia como nosso Senhor falou aos escribas, aos fariseus, foi sempre áspero. Até uma vez, em João capítulo 8, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Amados, não há compromisso. Ou você é um filho de Deus ou não. Uma filha de Deus ou não. Ou você está no reino de Deus ou não. Ou você tem vida eterna ou não. Você é obediente ou você não é. Você concorda com a palavra de Deus ou não. Você não pode ter as duas coisas juntas. É impossível. É impossível. E nosso Senhor disse em Mateus 7, entrai pela porta estreita para caminhar no apertado caminho que leva à glória. Nós temos que negar a nós mesmos, morrer para nós mesmos com Cristo, assim para que Cristo possa viver em nós. Voltemos a Hebreus, capítulo 2. Aqui nós temos um número de grandes afirmações nessa palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar
irmãos. Como Ele, nosso Salvador, orou, nosso Pai, Ele nos ensinou a orar da mesma maneira. Ele, o Filho de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. Ele, a semente de Deus, no singular, nós somos a semente de Deus, no plural. Aqui, nos é dito para ambos, Ele que santifica e aqueles que são santificados são do mesmo. Quão grande tu és, quão grande é teu plano de salvação, quão bem tu pensaste, eterno Deus, com a humanidade. Tu não nos deixaste sem salvação, sem esperança. Tu vieste a nós, tu nos redimiste e nos trouxeste de volta ao relacionamento contigo. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem você ouve? É a voz de um pregador? A voz de uma igreja? A voz de quem você ouve? Vamos ler de novo. Portanto, como diz o Espírito Santo, muito importante, não como um evangelista ou quem quer que seja, mas como o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Amigos, hoje Deus fala a nós. E nós chamamos isto a mensagem da hora. A palavra de Deus restaurada. Como a promessa que vem do Velho Testamento, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Confirmado por nosso Senhor em Mateus 17, versículo 11, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E confirmado em Marcos, capítulo 9, versículo 12. Você jamais ouviu sobre a promessa para o nosso dia? Você jamais ouviu sobre as coisas sobrenaturais que aconteceram no nosso dia? Amigos, eu tenho que dizer isto de novo e repetir. Você sabe, quando eu menciono o irmão Branham, eu não faço isto porque eu quero, não. Eu faço isto porque ele teve um chamado especial, uma missão especial, confirmada por Deus. Eu já mostrei a vocês uma foto. Hoje, eu mostrarei outra. E amigos, eu conheci o irmão Branham por 10 anos. Eu sou uma testemunha com meus olhos, eu sou uma testemunha com os meus ouvidos do que Deus fez em nosso tempo. No dia 22 de dezembro de 1962, ele teve a visão do aparecimento da nuvem sobrenatural que aconteceu então no dia 28 de fevereiro de 1963. E você simplesmente olhe bem, aqui você tem a foto, aqui você tem a revista Science, e se você virar a foto assim, aqui você tem a revista Science, aqui você tem a revista Life,
compartilhando com toda a humanidade, as coisas sobrenaturais que aconteceram no nosso tempo. Aqui você pode ler por você mesmo. E uma alta nuvem, anel de mistério, 26 quilômetros acima da terra, onde nenhuma nuvem pode existir. A nuvem sobrenatural apareceu. O irmão Branham foi levado a esta constelação. Ele foi dito: volte a Jeffersonville, porque os 7 selos serão abertos. Isto aconteceu em março de 1963, do dia 17 ao dia 24, quando o irmão Branham falou dos 7 selos. Amigos, voltando a Hebreus, capítulo 3. Hoje, quando ouvir a sua voz. Por isto, o Espírito Santo disse: por que as Escrituras dizem: quem quer que tiver um ouvido para ouvir o que o Espírito diz? E aqui nos é dito hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amados, eu estou falando a verdade para vocês. O retorno de Cristo está próximo. As coisas sobrenaturais aconteceram no nosso tempo. E a última mensagem de restauração para trazer as coisas de volta onde elas estavam no começo, antes que os assim chamados pais da igreja começaram com as modificações e finalmente nada permaneceu na igreja de Roma como era na igreja de Jerusalém. Tudo foi mudado e tudo continua mudado hoje. E todas as denominações que saíram desta igreja estatal têm que checar a si mesmas e chegar ao entendimento que não é suficiente simplesmente ter um pouquinho de conhecimento diferente ou ensinamento aqui e lá. Mas nós temos que começar de novo. Nós temos que começar de novo. Porque a Bíblia diz no profeta Jeremias: queríamos curar Babilônia. Jeremias, capítulo 50 e 51. Nós queríamos curar Babilônia. Ninguém jamais curará Babilônia. A Escritura diz: por isso saí do meio deles, povo meu, e apartai-vos, e eu vos receberei, e vós sereis para mim filhos e filhas. Amigos, cura espiritual na sua alma. E, certamente, no plano de salvação e na vontade de Deus, somente podem acontecer de acordo com a palavra de Deus. Por favor, digam-me, podemos fazer algo no nome de Jesus para vocês? Podemos compartilhar com vocês a palavra prometida de Deus para hoje? Por favor, não esperem que o irmão Frank negue o que Deus fez no nosso tempo. Não, eu tenho que compartilhar estas coisas com vocês. E nós repetimos: portanto, o Espírito Santo diz hoje, este é o nosso hoje, este é o nosso tempo, é o seu tempo. Amados irmãos e irmãs, é o nosso tempo, e esse tempo terminará, e o retorno de Cristo acontecerá.
Eu espero encontrá-los na Terra em uma de minhas próximas viagens, mas certamente eu espero encontrá-los quando o Senhor retornar e nós o encontraremos nos ares. Deus vos abençoe, esteja convosco, no santo nome de Jesus. Amém.